Olá! Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Por que é tão difícil mudar? E alguns pontos que eu trouxe aqui no último artigo que eu escrevi no LinkedIn, muito interessante, que traz assim, às vezes, gente, mudança parece que é você sair do ponto A para o ponto B, né? Simples assim, né? Mas ela ocasiona na gente uma série de dilemas emocionais. E aí a gente precisa prestar atenção em alguns pontos que eu quero trazer nesse vídeo para vocês rapidamente. Primeiro ponto a prestar atenção é que às vezes a gente espera a vontade de agir. E aí esperar a vontade de agir significa a gente manter ou se manter numa zona de conforto. E aí a gente às vezes não age por medo, por resistência, né, por desconhecimento, né? E aí nesse momento é fundamental a gente fazer valer o nosso querer. E aí como a gente faz valer esse nosso querer? É deixar de entrar em contato com crenças que talvez esteja nos fazendo paralisar, né? Porque às vezes o medo é uma paralisia, né? E aí nesse momento precisa prestar muita atenção. Por quê? Porque são dogmas, sistemas, regras, coisas de comando e controle, criação da nossa família, que normalmente faz com que a gente tenha alguns pensamentos negativos. E são esses pensamentos negativos que muitas vezes nos faz não tomar decisão, e muitas vezes tomamos decisões de maneira abrupta, de maneira ansiosa. E aí, por quê, gente? Porque no fundo nós estamos com uma super necessidade. E é uma necessidade de ser reconhecido, de se sentir pertencente e de se sentir amado. Então tudo isso tem a ver com um ponto que por que a gente não muda e por que é tão difícil mudar. Um outro ponto, então, à medida que a gente abandona a nossa zona de conforto, é legal a gente começar a pensar que às vezes a gente confunde sonhos com objetivos e metas. Sabe aquela coisa que a gente tem de, eu vou emagrecer um dia eu vou mudar de emprego, puxa, um dia eu vou sentar na cadeira daquele diretor, né? Um dia eu vou ter um funcionário, né, com aquela capacidade que eu preciso. Gente, se não for pro papel e não estabelecer metas e objetivos extremamente claros, a gente não consegue sair do lugar. Isso significa brilhar os olhos, né? Fazer aquilo que o nosso propósito comanda, que o nosso talento comanda. Então, muitas vezes a gente não faz isso por estar servindo ao que o outro deseja, ao que o sistema quer, e não ao que eu preciso e ao que eu sou bom para fazer, né? Então, tem um sonho, tem uma vontade, tira do papel e coloca isso a serviço do mundo, mas com objetivos e metas muito claras. Um outro ponto também que faz a gente não mudar é que muitas vezes nós somos agressivos, né? E agressivo significa que nós achamos isso normal, né? E ser agressivo significa que nossa necessidade não está sendo atendida. E aí muitas vezes algumas pessoas são vistas como, puxa, aquela pessoa é uma pessoa resistente, aquela pessoa é uma pessoa que vai contra tudo. Ela não é, ela pode estar, como pode você também estar e não ser. Então, fundamental a gente começar a prestar atenção ao que está nos barrando. Então, porque o medo ele existe, as crenças existem, mas existe uma facilidade enorme de dar conta dessa mudança se nós entrarmos de cabeça no autoconhecimento e entender quem somos nós, né? Que situação é essa que nós estamos nos encontrando e como a gente sai dessa situação, né? Então, isso é importante. E um outro ponto é que às vezes a gente entra no auto-engano, né? De que muitas vezes isso impede da gente mudar. Tá até escrito aqui no artigo, quer ver? Isso significa estudarmos com precisão as nossas crenças e muitas vezes se despedirmos de crenças que muitas vezes não sustentam a nossa realidade, sustentam a realidade de outras pessoas. Gente, para viver mudança é de verdade, não é de mentira. Então a gente tem que ser no amor e ser na dor, ser com as nossas virtudes, ser com os nossos defeitos, mas ter a coragem de olhar para as nossas sombras e para os nossos defeitos e dizer, esta pessoa sou eu. E eu posso melhorar à medida que eu compreendo, né, aonde eu quero me desenvolver. O que não dá é pra gente poder falar que nós temos síndrome de Gabriela, né? Quer dizer, eu nasci assim, vou morrer assim. Quem disse? Né? Eu acho que a gente tem um poder e uma escolha enorme para mudar todo esse jogo. E para finalizar,
Às vezes a gente prefere culpar pessoas e situações em nosso entorno. Ah, a culpa de eu estar nessa história é o meu líder imediato. Ah, a culpa é o presidente da empresa, é a minha esposa, é o meu colega de trabalho, né? Então a gente começa a entrar numa história de culpar pessoas para não nos responsabilizarmos pela nossa mudança. Então, saber mudar ela não é difícil, mas requer esforço, né? E aí, querendo esforço, significa que a gente entra num mindset de desenvolvimento e não num mindset fixo, que acha que eu nasci assim, vou morrer assim, faca é somente para cortar um pão e tudo é assim conforme precisa ser, que nada muda, né? Então, esta é uma era que a gente já não tá mais. Nós estamos nos despedindo dessa era de que tudo tem que ser assim, e por que vai mexer, né? E aí, para finalizar, é ter a coragem de dizer adeus a algo que não está fluindo na nossa vida. Às vezes a gente fica algemado, né, pelo dinheiro, muitas vezes pelo medo, pelo receio, do que os outros vão achar, do que a situação vai provocar, se eu vou dar conta, e a gente não tem a coragem de fazer e dar o próximo passo. Gente, dar o próximo passo é fundamental para a gente entrar no movimento de mudança. E aí, dando o próximo passo, o que vai acontecer? Nós vamos entrar num movimento de autenticidade, de vulnerabilidade, que é tudo isso que a gente precisa para dar um passo para a mudança. Então, mudar é difícil? Não, mas requer um super autodesenvolvimento diário de compreender quem eu sou, o que eu quero da minha vida e me estruturar para isso. Ferramenta é o que não acaba mais, né? É o que mais a gente tem. Agora, talvez eu deixo a dica aqui para você, que você é um agente de mudança. E talvez o mundo esteja esperando você acordar para perceber o quanto que você tem ainda a se desenvolver para que você possa realmente desenvolver o seu entorno. Ok? O recado é esse, gente. Obrigada.